Ouviram? Ouvimos, 10 Ah, segundos. tá. Olá, pessoal, boa noite. Ouviram? Espero que todos estejam bem em seus lares. Espero que todos sejam bem em seus lares, né? Estamos iniciando hoje, dia 7 de junho de 2023, às 20h32 minutos, né? A primeira live do Instituto Ângela Marques. Aqui presente comigo hoje, eu, Ângela Marques, temos a nossa querida fisioterapeuta Lídia Santos, a nossa grande pedagoga Júlia Reis e a nossa fonoaudióloga Juliana Wagner. Ela teve um probleminha, mas rapidinho, daqui a pouquinho ela está com a cara no gol aqui para nós e também vai ficar aqui bem linda, maravilhosa, sorrindo e falando de um tema tão grandioso e importante, né? Que é o nosso primeiro tema. A gente escolheu esse tema de uma maneira muito peculiar, pensando nos pais, né? Nos pais quando pegam, né, o primeiro diagnóstico, pensando nos pais quando se deparam com todos esses problemas que a gente vivencia, né, hoje dentro da nossa sociedade, a ausência da inclusão, né, a ausência de profissionais capacitados, né, a ausência de uma escola que compreenda e entenda, né, e que aceite, né, essa criança, esse aluno, né, de maneira inclusiva, junto com a sua equipe da saúde, né? Então, tudo isso vai ser falado de uma maneira mais sucinta possível, pois nós só temos uma hora para abordar este assunto. Mas não se preocupem, assuntos estes que, no decorrer do ano, nós estaremos aqui uma vez por mês, tendo esse encontro com vocês, né? Maravilhoso. Então, quero falar aqui, iniciar aqui com a fala de toda a pergunta, né? Como identificar atrasos do desenvolvimento global, né? Acho que é uma pergunta muito pertinente e importante para ser respondido, né? Então, é importante que os pais entendam que, antes de mais nada, quando eu falo pais, eu também quero falar professores, profissionais que estão iniciando aí sua carreira, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, pedagogos, psicopedagogos, né? A psicomotricidades. Então, assim, esses especialistas estão iniciando o que deve ser feito de primeira vez, né? Pela primeira vez. É ter o conhecimento do desenvolvimento saudável dessa criança. Então, que a gente chama de desenvolvimento típico, né? Então, o que é um desenvolvimento, né, típico? Como que eu caracterizo ser um desenvolvimento saudável? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos chamar esse desenvolvimento saudável, né? Que é o que a gente também conhece como termo de desenvolvimento neuropsicomotor. E ele pode ser desenvolvido em 4 áreas, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui para vocês, né? O primeiro, desenvolvimento motor grosso, né? É onde a criança desenvolve os movimentos dos grandes músculos, tá? E daqui a pouquinho a doutora Lídia vai falar sobre isso, né? Que permite a criança correr, pular, subir, descer escada, subir e descer escada, montanhas, aqueles brinquedos dos parquinhos, né? Então, toda criança subir na árvore. Quem nunca subiu em árvore? Não vou nem fazer essa pergunta, que hoje está difícil. Acho que hoje ninguém sobe em árvore. Mas é isso. Então, são esses movimentos que a gente consegue escalar, que a gente consegue ter agilidade maior. E o desenvolvimento motor fino, né? Que é o que vai envolvendo os movimentos e a coordenação dos pequenos músculos, né? Que são aqueles músculos menores, que está ligado às habilidades, por exemplo, dos usos com a mãozinha, né? Então, a criança que pega no lápis, né? Ela vai desenhar, ela pega na tinta com o dedinho, né? Então, é esse movimento mais refinado, né? Que permite a criança correr,
pular, subir, descer, e traz, né, habilidades maiores no futuro para a vida diária, né? E é tão importante quanto qualquer outra aqui que a gente vai falar hoje, né? O desenvolvimento da habilidade da linguagem, né? E entra a fonoaudiologia com a sua expertise aí, falando da comunicação verbal e não verbal, né? Então, esse também é um dos desenvolvimentos importantes que a gente precisa ter conhecimento, né? Então, a comunicação verbal, né? Aquilo que é expressado pela fala, pela escrita, né? O não verbal, os sinais corporais, né? Então, é você olhar para o outro e falar assim: a Ângela está chateada, e a Ângela está feliz, a Ângela está triste, né? Então, a criança aprende desde cedo a identificar esses sinais no outro, através da brincadeira, através do lúdico, né? Então, você vê essa interação. Olha como a gente já está intercalando aí as outras áreas, né? E ele vai aprimorando, né? Essa vivência social. Isso é fundamental. Então, olha como surge, né, uma habilidade também fundamental, que é a habilidade social, né? Então, habilidade social, habilidade cognitiva, habilidade emocional, né? O desenvolvimento comportamental, né? Então, esses 4 desenvolvimentos, cognitivo, social, emocional e comportamental, eles meio que entrelaçam, porque envolve 4 funções cognitivas, né? Olha a importância, que é a memória, a atenção, raciocínio lógico, né? Resolução de problemas. Quantos pais querem muito que os seus filhos resolvam os probleminhas na sala de aula? Ele não conversa com o amiguinho, ele não está chegando perto do amigo, ele não aceita o contato. Então, assim, isso é fundamental, né? E habilidades comportamentais, que isso tudo faz o desenvolvimento, né, de respostas a situações adversas. Cai, tem que falar. Machucou, tem que falar. Está com fome, tem que falar. Está com sede, necessidades especiais. Então, essas necessidades, a criança ela aprende desde pequenininho, né, no seu desenvolvimento, né, ao longo da vida. Então, você percebe o quanto que muitas habilidades chegam cedo. Não chega tarde, chega cedo. Porém, com a vivência, com o dia a dia, a experiência, ela vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, né? Para habilidades mais complexas, né? Então, identificar atraso no desenvolvimento infantil não é bem fácil, como a gente imagina. Realmente eu preciso entender como funciona o desenvolvimento saudável, né? Como que eu sei que essa criança está dentro do desenvolvimento esperado ou não, né? Então, é importante também a gente ter essa compreensão, tá? Outro ponto importante que a gente vai estar abordando aqui ao longo da nossa live, né, é que essas habilidades, né, elas vêm sendo determinadas dentro de uma faixa etária, não é uma coisa aleatória, né? Então, a gente vai ter que entender que cada faixa etária, de 1 aninho, de 2 aninhos, até menos de 1 ano, as habilidades da área motora, da área da linguagem, como que elas funcionam, como é que elas estão interligadas, né? Como elas se desenvolvem, né? A gente sabe, acredito eu, que todos vocês saibam, né, de uma maneira muito empírica, né, no dia a dia, porque a gente vivencia, a gente vê crianças, a gente vê bebês no desenvolvimento, né, ao longo da vida, a gente tem vizinhos bebês, a gente vê o desenvolvimento dele, a gente que é mãe, eu sou mãe de 2, né, mas tem gente que não é, mas tem sobrinhos, tem netos, né, tem vizinhos bebês, então isso tudo ajuda através da observação, você vê isso, né. Então, essa faixa etária, ela também é muito importante e atinge, né, se dentro de uma faixa etária específica, você percebe que ela não desenvolveu ali aquelas habilidades que são necessárias para aquela faixa etária, a gente pode aí pensar em um atraso, né, do desenvolvimento. Então, vai ser também falado aqui que esses atrasos globais, eles podem, né, acontecer antes, durante ou depois, né, do parto, né? Então, até 3, 4 anos de idade, você fala sobre o atraso do desenvolvimento global.
Então, o que vai caracterizar ser um atraso do desenvolvimento global é o indivíduo apresentar mais de um desses atrasos que eu falei aqui, né? Se foi só da área motora, a gente não tem como especificar você que é um atraso do desenvolvimento global. Se está só dentro da área da linguagem, também não é um atraso do desenvolvimento global. Né? Mas se eu falo para vocês assim, ele tem um atraso na área motora, ele tem um atraso aqui na área da linguagem, a área cognição, olha o quanto que está aparecendo aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, esse pouquinho de atraso aqui, um pouquinho de atraso aqui, né? Então, a criança que está lá com 18 meses e ela precisaria apresentar, né, uma comunicação mais funcional sobre os incômodos dela. Machucou, ela vai chorar, dói, ela vai falar, dói, machucou, né? E você vê que a criança não verbaliza, a criança não está sangrando e ela não demonstra dor, expressão de dor, ela não fala sobre o que aconteceu. Espera aí, então, será que está acontecendo com essa criança, né? Que aos 18 meses ela já poderia estar apresentando aí esse comportamento da fala, né? De expressar um pouco sobre essas emoções, o que ela está sentindo, porque ela machucou, porque ela bateu o dedinho, porque o amiguinho bateu, né? Então, com 1 ano e 6 meses, você vê isso dentro da escola, né? Lá na escola, na educação infantil, as crianças se comunicando, né? Então, isso é muito importante. E depois que você percebe, né? Porque aí vai entrar a escola é fundamental. Então, não vamos negar e não vamos fingir, né, que nada está acontecendo. A escola vai chamar, e quando a escola chama e sinaliza que algo não está dentro do esperado ali, porque a escola faz a comparação. A escola tem, dentro de uma sala de aula, de 6 a 10 a 15, 30 alunos da mesma faixa etária. Além de falar na literatura, que vem apresentando, já estudou sobre isso, ela já sabe sobre o desenvolvimento infantil daquela faixa etária. Então, ela vai conseguir visualizar que aquela criança está muito longe daquelas características ali daquela faixa etária. Então, ela vai chamar a família, vai chamar o pai, o responsável, a mãe, a vovó, seja quem for, para poder conversar. Então, a escola que chama para conversar é uma boa escola. Aposte nessa escola. É claro que você vai escutar, e aí você vai ser dirigido aí pela escola mesmo, para um profissional de confiança deles, né? E vocês podem buscar também um profissional de confiança, para que possa identificar, porque só o especialista, aí sim, vai conseguir ajudar melhor a entender o que está acontecendo com essa criança, né? Em que momento da vida esse atraso aconteceu. Então, identificar significa buscar esse diagnóstico, né? E sem diagnóstico, você fica meio que na cega do tratamento, né? Claro que é fundamental, não só para que a gente saiba um diagnóstico, a gente tem que saber também o que fazer com todos esses atrasos do comportamento, né? Então, quando você tem ali a causa, né? A gente consegue ter agora uma noção de como será o tratamento, aí qual a linha de tratamento. Então, quando eu vou falar da linha de tratamento, o Instituto Ângela Marques segue a linha da análise do comportamento aplicado. Então, nós trabalhamos com a intervenção ABA. Então, toda a nossa equipe transdisciplinar, né, segue todos os procedimentos e as técnicas da análise do comportamento aplicada, né? E desta maneira a gente consegue trazer, né, o desenvolvimento, né, as habilidades para aquele desenvolvimento infantil que a gente precisa ali, do indivíduo, né? Então, vou agora passar a fala, né, para a nossa querida Júlia Reis. Júlia Reis é a pedagoga do Instituto. Olá, Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Eu gostaria muito que Oi, você boa falasse noite. um pouco sobre como é que é o mundo escolar, né? Porque é o mundo da Júlia, ela adora a escola. A Olá, educação Juju. infantil, principalmente.
Então, Isso. como pedagoga, eu estou num local privilegiado. O professor pedagogo está ali dentro do ambiente escolar, está num ambiente extremamente favorável para a criança apresentar e explorar todas as habilidades possíveis. Ele dentro do ambiente escolar, ela vai apresentar o cognitivo, o social, o emocional, o motor, e o pedagogo ele precisa ter esse olhar refinado, ele precisa estar atento a todas essas áreas, porque é ele que vai fazer aquela primeira identificação, ele vai fazer aquela primeira sinalização, tanto para a instituição como para a família, que o aluno está com dificuldade aqui, ali. Então, o pedagogo ele não pode negligenciar essa criança, não pode negligenciar nenhum comportamento ou a falta de um comportamento, né? Porque ele está ali na formação inicial da criança e com certeza ela vai apresentar ou deixar de apresentar o comportamento que deveria estar apresentando para aquela idade. Então, o pedagogo é de extrema importância e o trabalho dele em conjunto com as equipes, com a equipe transdisciplinar, no caso com pedagogo, com fisioterapeutas, fonoaudiologia, com a psiquiatria, é importante para que ele tenha uma base e um amparo para fazer todas essas observações e a sinalização para as famílias quando necessário, né? Então, é um assunto que tem que estar na ponta da língua de todo o corpo docente, não só do pedagogo, mas desde do ajudante até a direção. São pontos extremamente importantes, né? E a partir desse olhar, dessa identificação, já começa o trabalho em cima de um ambiente adequado, com a produção de PEI, a produção de materiais adaptados, proporcionar um ambiente adequado para aquela criança, porque ele também precisa desenvolver, ele também precisa aprender, não precisa ser da mesma forma que os demais, mas ele precisa aprender como os outros alunos também aprendem. Então, a partir dessa identificação, todo o restante, todo o ambiente será moldado para que essa criança tenha um ambiente confortável e favorável para o aprendizado dele, não só pedagógico, mas o social, principalmente, que o ambiente escolar proporciona essa socialização. Então, é isso. O pedagogo está na melhor posição, que ali ele passa por todas as fases, todas as etapas e todas as dificuldades que tiver que apresentar vai ser no ambiente escolar. E a família precisa escutar, porque quando o pedagogo, quando a escola chama, é porque ele identificou. Às vezes é um negocinho mínimo, mas que já precisa ter aquele alerta para começar um acompanhamento, porque vai fazer muita diferença lá na frente para aquela criança. Então, o pedagogo ele é de suma importância, não pode negligenciar esse indivíduo. E a família precisa escutar a escola, porque se eles pontuaram, é porque realmente tem alguma coisa. Sim, Júlia. Chegou uma pergunta aqui, Júlia, aqui do Rio de Janeiro mesmo. Oh, quase que a sua xará, Juliana. Juliana fala de Bangu e faz a pergunta seguinte: qual a importância, né, do professor, né, quando ele não tem esse conhecimento? O que acontece de negativo ou de positivo? Ela não. Então, eu estou entendendo aqui que ela quer perguntar, caso esse professor que está lá em sala de aula com seus alunos, quando ele não tem o conhecimento, a clareza desse desenvolvimento, né, isso pode prejudicar, Júlia? Pode, com certeza, De pode maneira. prejudicar muito, porque um aluno, ele pode ser aquele aluno arteiro, mas nem sempre ele é arteiro porque ele está fazendo de propósito. Às vezes ele não está conseguindo seguir a linha de raciocínio do professor, não está entendendo aquele conteúdo, o ambiente não está favorável, excesso de estímulos sensoriais, muito barulho, muita luz, muita movimentação. Então, quando o professor tem esse conhecimento, ele já sabe como chegar até aquele aluno. Aluno B gosta do desenho animado Tom e Jerry. Então, ele faz um material adaptado, com foco, usando o foco daquele aluno, então ele vai passar a ter uma atenção maior. Ou quando o aluno tem algum problema sensorial, ele
pode ser retirado, levado para um outro ambiente, para fazer autorregulação. Então, esse conhecimento é muito importante, porque às vezes o aluno passa pela instituição como bagunceiro, e às vezes não era isso. Era a dificuldade de conseguir se manter adequado naquele ambiente. O professor não identificou e acaba que o aluno é prejudicado no final. Temos uma outra pergunta aqui, Júlia. Vamos lá, a escola tá. Parabéns às escolas aí, né, do Rio de Janeiro, se movimentando, que coisa boa, muito bom. Quem fala aqui é a professora Joana. Ela leciona na escola Gense, que fica dentro da Taquara, Jacarepaguá. A pergunta é: sabemos, ela na verdade ela faz na verdade ela não faz uma pergunta, ela faz uma afirmação. Então ela está dizendo aqui que sabemos da dificuldade que, no caso ela como professora e a escola, ela fala em nome da escola dela, né? A dificuldade que elas vêm sentindo, né? Em alguns casos, quando convidam os pais para conversar sobre a possibilidade de buscar ajuda de um especialista, né, da área da saúde. Então, ela está dizendo aqui que recentemente teve um caso e que a mãe tirou a criança da escola, né? Então, ela pergunta se existe um meio, se existe alguma estratégia diferenciada, né? Que ela possa estar trabalhando dentro da escola para que esses pais aceitem melhor quando é chamado, convidado para conversar sobre o desenvolvimento do seu filho. Eu tenho certeza que um caminho é a conscientização, ter reuniões periódicas de 15 em 15 com as famílias, porque não precisa esperar o problema aparecer, mas convida as famílias, aborda certos assuntos, principalmente as dificuldades que são comuns dentro do ambiente escolar, porque é mais fácil para a família olhar no global e depois começar a olhar para dentro da própria casa. Então, o caminho é essa conscientização mesmo, chamar, fazer um grupo, conversar, expor situações, exemplos, sem apontar, não esperar a criança dessa família específica precisar de um acompanhamento específico. Realmente é bem difícil essa lida com a família. Esse momento complicado. Muito bem, Júlia. Aqui tem mais algumas perguntas, mas eu vou fazer essa e vamos passar para a doutora Lídia. Aqui quem fala agora só deu o nome, não falou de onde que é. Inclusive, minha xará, Ângela. A Ângela pergunta: vocês também trabalham com o PEI? Se trabalham com o PEI, como que as escolas hoje não conseguem produzir esse PEI, sentem dificuldades? O que está acontecendo? Parece ser uma pergunta de uma mãe, ela não quis se identificar muito, mas assim, eu queria que você falasse, Júlia, um pouquinho do PEI, como é que é feito, como que o Instituto faz esse trabalho, em parceria com as escolas, rapidamente. E, pessoal, não esqueça que em breve a nossa querida Júlia Reis estará aqui com vocês falando sobre esse assunto. Olha que legal. Fiquem de olho na nossa live sempre. Nos acompanhem no Instagram. Curtam o nosso trabalho, Instituto Ângela Marques. Vamos lá, Julinha, responde essa. PEI é um assunto bem complicado nas escolas, porque o PEI ele não pode ser feito por uma instituição específica só. No caso, a escola não pode fazer o PEI sozinha. Ela depende da família, ela depende... Caso a criança tenha um acompanhamento clínico externo, ela precisa do feedback dessa equipe, ela precisa do feedback de toda a equipe pedagógica, porque o PEI é a junção de todas as áreas, não pode só ser de acordo com o comportamento da criança dentro da instituição. O PEI ele tem que trabalhar. A elaboração do PEI precisa ter essa equipe junta, e o PEI ele precisa abordar todas as dificuldades que a criança apresenta, precisa ter meta, precisa ter o tipo de intervenção, o tipo de material que será usado, o ambiente, como será o ambiente. Ele precisa ter objetivos e não objetivos longe de serem conquistados. O PEI ele é flexível, pode ser de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses, ele pode ser modificado no mês seguinte, se for o caso. Se a criança apresentou
uma facilidade, ele pode ser adiantado, pode ser modificado. Se a criança apresenta uma dificuldade, ele pode ter essa modificação também. Ele é flexível, ele precisa acompanhar o desenvolvimento da criança. E outro ponto também, o PEI é direito de toda criança, seja no maternal, seja na universidade. É direito da criança. A escola que se nega, ela está negligenciando, né? Então, o pai pode ir ali rapidinho e fazer uma denúncia. Pode ser maternal. A criança não faz nada maternal. Faz sim. Maternal é uma fase de experimentação. Tátil dela, a doutora Lídia vai falar, o maternal, ela explora tudo. Então, precisa de PEI, começou a apresentar dificuldade já no maternal, algum atraso, alguma coisa? Faz o PEI sim, é direito, a família tem que cobrar, a escola tem que entregar. Chegou na faculdade, está com dificuldade, a instituição precisa sim elaborar e entregar o PEI, independente da idade da instituição. É direito e ter esse direito negado é denúncia certa. Exato. Esse daí é muito assunto. É muito, e que os pais fiquem alertas, né? Que tem sim, é direito da criança, não pode ter negado. Exatamente. Rápido, só para a gente encerrar, porque está chegando uma pergunta de Maceió, Alagoas. Andréia Costa dos Santos. Júlia, e quando o professor não faz esse papel de incentivo ao aluno, e sim só o mediador? Bom, o mediador, ele é uma sombra, ele está ali para mediar e não para assumir o papel do professor. O professor, ele é professor da turma e daquele aluno especial também. O aluno especial, ele é aluno da escola, não é aluno do mediador. O mediador só pode entrar a partir do momento que o aluno apresenta uma dificuldade. O professor tem que fazer a apresentação, tem que apresentar a disciplina para o aluno, tem que apresentar a atividade. Ele é um aluno como todos os outros. A diferença é que o mediador vai entrar no momento em que o aluno distraiu o mediador. Fulano, atenção, o professor está falando. Ou o aluno tem alguma dificuldade motora, o mediador pode entrar nessa parte e dar o suporte físico ali quando necessário, mas nunca, jamais, assumir a posição do professor. O professor é o regente e ele é professor daquele aluno também. Ok, muito bem, Júlia, obrigada pela sua linda participação. E esperem, aguardem, em breve estaremos aí com um tema maravilhoso e com a nossa querida Júlia, linda, falando sobre a importância desses temas que ela abordou aqui. Agora vamos falar aqui com a doutora Lídia Santos, vamos dar a palavra para a doutora Lídia, falar da área motora. Lindamente, a doutora Lídia é uma especialista da área motora, ela vai falar sobre tudo um pouquinho aí, rapidamente também, dar uma pincelada, né, doutora Lídia? Vai ser difícil, mas pincela. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Lídia Santos, sou fisioterapeuta, especialista em UTI neonatal, desenvolvimento motor infantil. Tenho aí bastante experiência em trabalhar com crianças que têm atraso de desenvolvimento motor. Quando a gente fala do atraso de desenvolvimento motor, existe uma grande dificuldade, até da própria família, em identificar esse atraso. Muitas vezes é sinalizado a família pelo pediatra, existe hoje já preconizado 12 consultas no primeiro ano de vida da criança, onde o pediatra ele tem a obrigação de sinalizar para essa família que existe ali algum tipo de atraso, que reflexos que deveriam estar presentes até 4 meses de idade ainda estão se perpetuando depois dos 4 meses, que a criança não está rolando no tempo que deveria, ou ela não está sustentando a cabeça no tempo que deveria. E aí, infelizmente, nunca chega para a fisioterapeuta esses casos de atraso motor, a não ser que o olhar do pediatra seja um olhar bem direcionado para esse tipo de atraso. Quando não é, geralmente passa um ano inteiro de 12 consultas, que é chamado de puericultura, e nessas 12 consultas, muitas vezes os pais não são sinalizados dos atrasos que estão acontecendo com os seus filhos, né? E a criança chega aos 6 meses sem rolar, sem sentar, ela chega aos 8 meses sem engatinhar,
ela chega a 1 ano sem ficar ajoelhada, segurar nos objetos e ficar de pé, né? Ela não imita, ela não faz contato visual, ela tem uma dificuldade ali de interação, e às vezes tem uma família que tem uma dificuldade realmente de olhar, até por uma superproteção dessa criança, né? E uma vez não sinalizado por um profissional da área médica, que é o que tem mais contato com a criança, uma vez não sinalizado, acaba não chegando a nós fisioterapeutas, que estaríamos ali prontos para não permitir que essa criança tivesse um atraso motor significativo. E aí, muitas vezes, quando a gente pega a criança já está em ambiente escolar. Hoje, nós ainda temos crianças entrando em ambiente escolar muito jovens, com 1 aninho, 1 aninho e meio, a criança já está ali entrando em ambiente escolar. E a escola sinaliza. E aí está a importância da pedagogia e a importância dos pais ouvirem quando a pedagogia sinaliza. Se essa criança está entrando em ambiente escolar muito jovem e já tem uma sinalização de algum tipo de atraso, tem que vir já diretamente para o profissional competente dessa área, para que a gente consiga trabalhar esses atrasos motores e permitir que essa criança tenha as experiências motoras que ela precisa ter nas fases corretas em que ela precisa ter. Todo o fortalecimento de musculatura, motora grossa, todo o fortalecimento de punho, todas as curvaturas da coluna são formadas no primeiro ano de vida. Então, o sentar é muito importante, sustentar a cabeça, o fortalecimento de tronco, né? Cotovelos no chão, punhos no chão, o rolar, o engatinhar é importantíssimo para a lateralidade, né? Então, a criança que não vivencia isso, que passa por um andador, que passa por uma coisa que faz ela pular essas fases, ela é aquela criança que realmente ela não vai conseguir subir na árvore, ela não vai conseguir ter atividades motoras que nós tivemos quando éramos crianças, né? Essa semana eu levei alguns brinquedos bem infantis para algumas crianças, né? O vai e vem, o ioiô e o apito. São brinquedos que da nossa época. E os pais das crianças amaram os brinquedos, mas as crianças não tinham conhecimento. E porque hoje as brincadeiras são diferentes, a gente vive num mundo diferente. Tudo é um pouco mais tecnológico, né? Tudo é mais difícil de você detectar, é muito difícil de você perceber, né? Existe sim uma dificuldade. E, infelizmente, não existem 12 consultas no primeiro ano de vida com pediatra, mas, infelizmente, não existem 12 consultas no primeiro ano de vida com fisioterapeuta, que seria uma fase importantíssima para se você observar e não permitir que esse desenvolvimento motor fosse atrasado. Então, chegou uma pergunta aqui, doutora Lídia. Já? Chegou uma pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá. Sou do Rio de Janeiro, me chamo Beatriz e gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da imitação, né? Então, ela fala que o filho dela é autista, né? Tem características do autismo aqui, ainda não foi identificado, mas ela percebe, por exemplo, que na escola os professores informam que a criança ela fica muito parada, ela não imita os coleguinhas, fica sempre lá no cantinho. Então, ela estava lendo, ela escreveu bastante aqui, estou tentando resumir. Então, ela estava lendo um artigo e que veio falando sobre a imitação. Né? E ela achou interessante. Então, ela gostaria que você falasse um pouco da importância da imitação nesse desenvolvimento motor aí da criança. Sim, a criança até 4 meses, até 1 ano, até mais ou menos 4 meses de vida, vamos voltar um pouquinho, até 1 mês de vida, a criança ela dorme mais ou menos 20 horas por dia e passa 4 horas acordada. Então, até o contato visual, nesse momento, é muito mãe e bebê,
né? Mas com 1 mês de vida, a criança já reduz esse tempo de sono e ela o contato visual ele tem que começar a acontecer. E aí a mãe já observa que a criança olha, a criança já, o pai fala, a criança observa e vira às vezes para ouvir o que o pai está falando. A mãe fala numa entonação diferente, a criança já percebe. E aos 4 meses, todos os objetos que são colocados na frente da criança, quando eles desaparecem, até os 4 meses, a criança acha que aquele objeto não existe. A partir dos 4 meses, ela tem noção de que o objeto existe e que ele pode voltar a qualquer momento. Alguém só escondeu aquele objeto, aquela chave ou aquele brilho, né? Ou alguma coisa que aconteceu. Então, aí entra a imitação, com 4 meses de idade. E por isso a importância da imitação. A importância da imitação porque com 4 meses de idade, se já entra a imitação, automaticamente a criança vai começar a balbuciar, que ela já vê a pessoa falando, ela já tem sustentação de cabeça, porque ela tem curiosidade dos sons que estão no ambiente, e ela começa a apoiar os cotovelos no chão, porque ela precisa sustentar esse tronco para criar as curvaturas, para ela conseguir se movimentar naquele ambiente, para ela alcançar objetos e brinquedos, né? Então, a gente já percebe desde muito cedo que se a criança está realmente muito parada, ela não imita, e a gente vê que crianças que têm bastante imitação, às vezes tem 1 ano e meio, e ela fala assim com você, e bota a mão na cintura, e você olha para a criança e fala assim, nossa, mas ela está falando igualzinha a mim. Aí você percebe que ela está te imitando realmente. Então, a imitação é de extrema importância, né? A imitação para você barbear, a imitação para você passar batom, a imitação para você escrever, a imitação para você brincar com os pares. Então, a imitação, se relacionar, para você estar num ambiente, sentar e ouvir, como todo mundo está sentado ouvindo, para prestar atenção na sala de aula, para se comportar num ambiente religioso, para se comportar num ambiente aquático, né? Todos estão nadando dentro da água. Então, a imitação do comportamento, ela é importante. E aos 4 meses de idade, a criança ela já tem que começar a apresentar essa imitação. Se ela não apresenta com 4 meses de idade, ela não começa a apresentar essa imitação, ela não começa a se movimentar por curiosidade, ela não começa a balbuciar, ela não começa a apresentar esses comportamentos de imitação, a gente já percebe que existe um atraso de desenvolvimento global. Eu espero ter respondido aí a Obrigada, pergunta. doutora Lídia, obrigada. Gostaria que você também falasse um pouco, né, sua experiência aí, mais de 30 anos na neonatal, né, tanto com crianças quanto com famílias, e falando das famílias, assim, como que você, que mensagem você deixaria, né, para essas famílias que estão chegando agora com a sua experiência de ser primeira mãe, primeiro pai, né, e que, de alguma forma, aí, por algum motivo, o seu filho precisou ficar mais tempo no hospital, né, sendo cuidado, né, pelos especialistas. Então, qual a sua orientação? O que você deixaria aqui de carinho para essas mães? A minha orientação hoje para os pais é para a família. E aí, a família é família. A gente não pode falar só pai e mãe. É vó, é o tio, é a É tia. verdade, é verdade. É quem cuida, é Quem quem cuida? cuida, é quem cuida, é quem está ali acolhendo. Tenham as mentes mais abertas, né? Ouçam um pouco os profissionais. Ficou com dúvida ainda de que tem alguma coisa? Procura um outro profissional, uma segunda opinião. Ainda tem uma dúvida ainda? Procura uma terceira opinião. Tem uma dúvida ainda? Procura uma quarta opinião. Vai atrás, corre atrás, perceba, leia, né? Hoje nós temos tudo e tenham esse olhar um pouco mais crítico, né? Geralmente é muito difícil a gente conseguir enxergar e a gente conseguir ver. É muito, muito difícil. Mas o meu
conselho, se eu pode ser conselho, né? Mas hoje o que eu falaria e deixaria para as famílias é isso, que as famílias estejam abertas a opiniões de profissionais. Está com dúvida ainda? Leva ao 5º profissional. Procure alguém que te responda com embasamento científico sobre aquilo que você ainda está com dúvida e que alguém sinalizou. Talvez o próprio professor tenha sinalizado na escola. E aí preste atenção naquilo e corre atrás. Um profissional vai encontrar a resposta para você. Obrigada, doutora Lídia, obrigada pela sua De participação. nada. Gente. E quero lembrar vocês, não esqueçam, em julho estaremos de volta, hein? Estejam conosco, coladinhos com o Instagram do Instituto Ângela Marques. Em breve vocês vão estar lá também vendo posters da doutora Lídia, falando sobre a importância aí da área motora. A nossa querida pedagoga Júlia Reis, também falando da importância do PEI, da inclusão na escola, da parceria da escola com a saúde, né? Isso é tão importante para essas crianças que estão precisando da ajuda de todos, né? De todos que vão ajudá-las, né, nesse desenvolvimento. E da nossa querida Juliana Wagner. Vamos passar a palavra agora para a nossa querida fonoaudióloga, linda, nossa querida, linda fonoaudióloga Juliana Wagner vai falar um pouco, né, sobre essa comunicação verbal, não verbal, sobre essa importância do desenvolvimento aí global, né? A palavra é sua, Juliana. Liga o áudio, Ju. Ai, verdade, não liguei o áudio. Mas eu também falei muita coisa. Falei que é um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quarta, né? A gente está longe, mas ao mesmo tempo a gente está perto, né? Conectado aí. Muito importante, um assunto muito bacana, essa questão do desenvolvimento. As colegas que me antecederam falaram tudo, disseram, né? Falaram sobre a questão do PEI. A gente sabe que está tudo conectado, a fonoaudiologia, a pedagogia, a fitoterapia. Bem, a Lídia lembrou da imitação, a imitação também faz diferença na vida, né, nossa, das fonos, então isso tudo é muito importante, né? Só para me apresentar, né, eu sou Juliana Wagner, sou fonoaudióloga, também sou psicopedagoga, trabalho muitos anos com criança autista, há pouco menos tempo trabalho dentro da ciência ABA, né? Sou terapeuta prompt e é isso, né? Então, um pouquinho sobre mim. E eu acho que o importante, quando se fala fonoaudióloga, a gente pensa logo em linguagem. E muita gente, quando fala fonolinguagem, pensa logo na fala. É a primeira palavra que vem à cabeça. Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que a fonoaudiologia, especializada em linguagem, que é a fonoaudiologia, né, que eu pratico, né, minha especialização é toda em linguagem, ela não só fala, mas geralmente os pequenininhos, principalmente, chegam ao consultório de fonoaudiologia por queixas de fala. Meu filho não fala, ele está apresentando disfluência na fala, meu outro filho desenvolveu, fala tantas palavras, esse está com maior dificuldade. Então, geralmente, chegam muito cedo, diferente da fisioterapia, para a fono, porque a questão da fala, ela traz um impacto muito maior, né? E até na questão, né, as questões relacionadas aos transtornos de neurodesenvolvimento, a síndromes que não se procura o médico, não se procura o fisioterapeuta, não se procura outros profissionais, porque o impacto da fala é muito maior. Então, vamos procurar a fono. E na minha experiência, o que eu tenho observado é que a fonoaudiologia, às vezes, é a porta de entrada, e eu, enquanto fono, eu tenho que ter um olhar muito, muito global para essa criança e encaminhar ele para onde, né, aos outros profissionais, aos outros colegas da equipe multiprofissional, né, que são de direito. E
Até porque, se não estimulado em outras áreas, a própria fonoaudiologia fica engessada, porque eu dependo dos meus colegas, né, trabalhando junto para poder haver o desenvolvimento, né? E falando um pouquinho também sobre o assunto que eu vim aqui falar, que é a linguagem, né? A linguagem não é só fala, a linguagem ela é uma função mental superior, ela inclui elementos verbais, orais, gráficos, para a comunicação humana, mas também ela abarca aí a questão da compreensão, né? É um processo mental muito importante, né? Porque ela envolve muitas questões, como eu acabei de falar, desde as questões, né, relacionadas à compreensão, à leitura, à escrita também, questões não verbais, como os gestos, como apontar, como o puxar, né, como dar tchau, tudo isso está dentro da linguagem, né? E a linguagem, como eu estava falando para vocês, ela também é verbal e não verbal. Verbal quando... ainda falo melhor, verbal oral quando a fala, verbal não oral quando é escrita, quando ela é gestual, quando ela é braille, quando ela é morse. E ela é não verbal quando tem os sons, os gritos, o choro. Não verbal, não oral, quando tem a questão da nossa postura, dos nossos gestos, das nossas mímicas, dessa expressão, quando eu estou bravo, quando eu estou feliz. Então, tudo isso é linguagem. A linguagem, enquanto compreensão, é você ouvir o outro, né? Entender o que ele está falando, se apropriar daquela fala do outro, né? E complementar a sua, né? Ou perceber outras questões no ambiente. E a linguagem na questão de produção, que é você, né, falar ou fazer gestos, né? Enfim. E o que é que desenvolve essa linguagem, né? Sabe que a base da linguagem ela é orgânica, né? A gente tem que ter questões orgânicas, estruturas, né? Aqui preservadas, como a questão motor oral, a questão da laringe, faringe, a questão respiratória tem que estar preservada, mas também o meio ambiente é importante para o desenvolvimento dessa linguagem, né? A estimulação em casa, a estimulação na escola, a vinculação com seus responsáveis, a imitação, como a Lídia bem falou, né? A atenção conjunta, tudo isso é importante para a aquisição da linguagem. E aí a gente ainda tem, de importante na questão da linguagem, os nossos mecanismos que são cognitivos, né? Que depende do nosso pensamento, né? Essa relação bilateral entre pensamento e linguagem, né? Isso é tudo muito importante. A Ângela está falando comigo, está na minha cabeça aqui, né? Umas falas das conversas que nós tivemos, e eu quero falar para vocês um pouquinho da questão do desenvolvimento dessa linguagem, né? O que eu tenho de devolutiva está mudando, mas ainda tem essa devolutiva de você ouvir do especialista. Caiu há muito tempo, gente? Não. Acho que agora. A gente está quase no final também, né? Tá bom aí? Tá chegando o som direitinho? Estão me vendo? Sim, sim. Me empolguei aqui, empolguei. E 15 minutos era isso. Pode continuar, Juliana. Nossa, eu nem sei de onde. Juliana, tem uma pergunta aqui para você. Fale-me, melhor. De Maceió. Gente, Maceió, dos Santos continua uma grande professora, amiga. Um beijo no seu coração, minha querida. Te amo muito. Na escola onde trabalho, tem um aluno autista não verbal, onde a professora tem muita dificuldade de se comunicar com ele. Tem alguma técnica que possa ajudá-lo
enquanto escola, dentro da escola, sem todo esse conhecimento, eu acho que ela está perguntando assim, ela não tem esse conhecimento técnico, mas o que você daria, Juliana, de dica para essas professoras, porque isso é uma realidade, né, Ju? Sim. A É gente uma sabe. realidade. Às vezes o professor não consegue se comunicar com o aluno porque ele não sabe como se comunicar. Exato. Então, a primeira coisa seria a parceria com a fono dessa criança. Se ela está em acompanhamento, cobrar dessa família esse acompanhamento com a fono, né? É o primeiro caminho, né? Essa fono está orientando vocês, porque tem questões peculiares de cada criança, né? Eu vou falar de uma maneira genérica aqui, né? Entendo eu não sei qual a idade da criança, mas uma criança que chegou hoje, né? Sei lá, uns 7, 8 anos, não fala, que já fosse estimulado, que tinha que estimular, e essa fala tá mais morosa para acontecer, né? Entendo eu. Uma forma, né, que é uma ciência que é multiprofissional, seria a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela, além de ajudar nas questões de comunicação, né, verbal, ela também vai ajudar nas questões de adaptação escolar. Então, uma técnica boa para comunicação é a comunicação suplementar alternativa, né? Repetindo, eu não conheço a criança, né? Mas entendendo eu que é uma criança que está com dificuldade de comunicação, né? Precisa dessa troca. Está demorando um pouquinho mais que a fala venha. Então, a gente tem como estratégia aí a comunicação alternativa, seja ela qual for, né? Uma linguagem mais funcional, né? A André Não falou que importa. você acertou. 7 anos. A criança tem Acertei. Joguei. Vou jogar até na Mega Sena. na Mega Sena esse número. É a importância, né? Então, você vê a importância, mais uma vez aqui, mais uma profissional falando, né, da interação escola-saúde, né? Quando se tem um aluno, né, com um diagnóstico, né, ou precisando de qualquer auxílio, né, nesse sentido, para o aprendizado. Isso. Eu ainda sou mais, assim, enfática. Eu não vou falar assim, ó, cobra dessa fono. Porque a fono orientar a escola faz parte da nossa praxe. Tem que haver. O psicólogo, o médico, Sim. a fisioterapia, o terapeuta, Exato. seja qual for o profissional da saúde que esteja responsável pela criança, né? Exato. Pelo, Né? né? Esse trabalho tem que ser em conjunto, independente se eu trabalho pelo plano de saúde, se não é plano de saúde. Acho que nós, Brasil, tem que acabar com isso. O que tá atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças, né? A gente vê muito isso. Então, muitas crianças não têm, né? As famílias não têm condições de pagar um profissional fora do plano, paga o plano justamente para poder ter, né, uma saúde mais privilegiada e não conseguem, né? E não conseguem, porque os profissionais eles não fazem o trabalho deles como deveriam. Então, isso é um outro olhar que, com certeza, nós vamos falar aqui na nossa live um dia, né? Mas hoje estamos chegando ao fim, né? Quero parabenizar todos que estão aqui participando, doutora Lídia, doutora Juliana, pedagoga Júlia, muito bom a fala de vocês, excelente, vocês representam o Instituto grandiosamente, gratidão eterna pela essa parceria linda, e é isso que eu quero apresentar para vocês, a partir de hoje, vocês vão conhecer o Instituto Ângela Marques, vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, de maneira operacionalizada. Né? Então, a gente vai estar apresentando para vocês aqui algumas ferramentas, como que a gente faz para poder iniciar o nosso trabalho, passo a passo. Você, psicólogo, você, fono, você, fisioterapeuta, pedagogo interessado, e como, né? Dar início, professor, né? Família, né? Que precisa entender como que inicia todo esse processo. Não fique perdido, aprendam. Aprendam. Chegou para você essa criança, chegou para você esse indivíduo. Vamos ajudar, não vamos atrapalhar mais do que já está sendo atrapalhado aí, né? Então, a gente já sabe, todos falaram, né? Uma coisa importante que eu vou precisar repetir aqui, né? Quanto mais tarde
né, a intervenção chegar para esse indivíduo, mais atraso ele vai estar apresentando. Então, o ideal é que a gente inicie cedo, né? Corra atrás, que o primeiro médico não deu, não fechou para vocês, não fique presa ao médico. Tem fonoaudiólogo, tem a fisioterapia, tem profissionais especialistas na área infanto-juvenil. O médico é um deles, né? O médico vai lá para dar o diagnóstico, mas quem trabalha mesmo somos nós. A psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a pedagogia, a psicopedagogia, a terapia ocupacional. A gente vai para a parte operacional da coisa, né? E é isso que a gente precisa estar falando aqui mais para vocês, e como vai funcionar, como funciona. Então, daqui para frente, nós vamos trazer temas, né, com foco na intervenção ABA, pois é o que nós fazemos de melhor. Instituto Ângela Marques, 10 anos no mercado, aqui no Rio de Janeiro. Não temos como ir para outros lugares, só Rio de Janeiro, no momento. Então, Rio de Janeiro, ficamos em Jacarepaguá e estamos aqui. Os nossos dados vocês vão encontrar no Instagram. Entre no Instagram do Instituto Ângela Marques, curtam o nosso trabalho. Precisamos de vocês, famílias. Providenciem, façam perguntas, a gente vai respondendo ao longo da semana. Podem mandar perguntas, podem mandar dúvidas, o que vocês quiserem falar. Compartilhe a experiência de vocês, profissionais, com a gente. E em breve estaremos aí lançando a nossa segunda live, com mais sucesso do que a primeira. Obrigada a todas vocês e um tchau. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vai embora? Tchau. Como só nós, Juliana?